Você já desejou ver uma criatura mítica que só fazia parte das lendas apenas para descobrir que, por acidente, gravou uma prova disso? Este vídeo é totalmente dedicado a documentar casos de avistamentos que, de outra forma, ninguém acreditaria. Crawler. Em 2023, uma câmera de vigilância florestal capturou uma criatura humanoide com membros alongados, rastejando de forma estranha na escuridão. A filmagem, apesar de distante, mostra a criatura com uma cabeça pequena e olhos brilhantes, que olha diretamente para a câmera antes de se afastar rastejando. Seus movimentos eram antinaturais, descritos por analistas como semelhantes aos de um animal, porém fluidos. Muitos debates online sugerem que pode se tratar de um crawler, um criptídeo pouco conhecido, geralmente associado às florestas profundas dos Apalaches. Supõe-se que ele se mova em silêncio absoluto, talvez devido à estrutura muscular ou articulações especializadas. Seu corpo não emitiu assinaturas térmicas normais, sugerindo um processo biológico incomum. Observador das árvores. Durante um acampamento em 2013, um grupo testemunhou uma estranha figura humanoide negra sentada em uma árvore, observando-os em silêncio. Seu corpo era coberto por pelos negros e seus olhos brilhavam intensamente. A figura parecia estar cobrindo a boca com a mão, ou talvez se alimentando de algo. A floresta ficou completamente silenciosa antes e durante o avistamento, sem sons de insetos, folhas ou vento. Um fenômeno comumente citado em lendas paranormais como sinal de alerta. Uma teoria crescente sugere que poderia ser uma subespécie noturna conhecida como andarilhos noturnos, seres menores que vivem em árvores e se alimentam de carniça ou pequenos animais. Mistério reptiliano. Teorias da conspiração afirmam que reptilianos são uma das espécies dominantes no planeta e que um deles foi gravado correndo fora da propriedade de um homem em 2007. A gravação mostra uma figura alta, bípede, correndo de forma desajeitada pelo quintal, com uma cabeça desproporcional e costas curvadas visivelmente. A criatura parecia ter uma cauda grossa e, apesar do tamanho, movia-se com velocidade e intenção, como se quisesse evitar ser vista. Muitos acreditam que pode ser um híbrido criado pelo governo ou por alienígenas, possivelmente escapado de uma base subterrânea, ou mesmo uma criatura capturada durante uma transformação entre humano e reptiliano. Rastejador noturno. Diversas histórias folclóricas falam de uma entidade humanoide pálida que costuma se esconder em áreas arborizadas. Em 2011, uma câmera de trilha teria registrado uma dessas criaturas, conhecida como Rake. Ela foi vista rastejando com uma expressão facial que sugeria estar escaneando o ambiente, possivelmente procurando sua próxima vítima. Como em muitos encontros com criptídeos, o ambiente estava estranhamente silencioso, o que indica que os animais evitavam instintivamente o local. Uma teoria mais racional sugere que poderia ser uma pessoa gravemente deformada ou um sujeito de experimentos que conseguiu escapar. Curiosidade de leoa. Em um raro incidente capturado na natureza, uma leoa curiosa roubou uma câmera de vida selvagem, oferecendo uma perspectiva totalmente única. A gravação começa quando a leoa se aproxima, fareja a câmera com cautela e, de repente, a agarra com os dentes, levando-a embora. Em certo momento, a câmera registra uma cena impressionante de dentro da boca da leoa, mostrando seus dentes afiados, língua áspera e a escuridão da garganta. Após alguns minutos de curiosidade e brincadeiras brutas, ela perde o interesse, solta a câmera suavemente e vai embora. Rastejando para o mistério. Durante uma expedição científica em uma ilha remota, uma criatura misteriosa foi vista saindo da água e rastejando em direção à Terra. Gravado em 2019, seu corpo parecia quase humano, mas os membros inferiores e os movimentos lembravam os de um réptil. Ela rastejou até as rochas, parou como se tivesse percebido a câmera e logo desapareceu rapidamente na vegetação densa. Nenhum animal marinho ou terrestre conhecido se assemelha à sua anatomia, nem mesmo espécies mutantes.
A criatura parecia não temer nem a água, nem a terra, o que sugere ser anfíbia. Muitos associaram esse avistamento a teorias conspiratórias sobre seres reptilianos vivendo sob a terra ou os oceanos. Sasquatch. Florestas norte-americanas são conhecidas por relatos do criptídeo Sasquatch. Em 2014, uma câmera de vigilância na floresta teria capturado um deles. A figura alta e peluda parecia se coçar contra uma árvore. Os movimentos eram naturais, nada mecânicos, indicando que era um ser vivo com massa e músculos reais. A criatura tinha quase 2,5 metros de altura, muito acima da média humana, e não havia pegadas ao redor da árvore, apesar do solo macio. Devido à sua natureza elusiva, muitos pesquisadores paranormais acreditam que o Sasquatch possa ter uma biologia interdimensional, capaz de entrar e sair da realidade física à vontade. Criptídeo nas sombras. Um grupo de aventureiros estava em uma floresta densa quando encontrou uma figura caminhando sozinha na escuridão. A filmagem de 2021 mostra que a criatura não se incomodou com a presença do grupo e apenas se afastou tranquilamente, o que sugere que era destemida ou já acostumada com humanos. Eles descreveram o ser como um homem-lagarto, um criptídeo desconhecido pela ciência, ou talvez um réptil humanoide pré-histórico sobrevivente. Ele era coberto por uma pele esbranquiçada e escamosa, adaptado para a movimentação noturna, e demonstrava uma calma e consciência incomuns, o que indica inteligência avançada. Talvez estivesse patrulhando seu território, ou procurando algo perdido ou conectado às suas origens. Avistamento de pé grande. Embora o pé grande nunca tenha sido oficialmente reconhecido pela ciência, inúmeros avistamentos sustentam sua existência, como este, gravado por um aventureiro em 1999. A gravação mostra uma criatura robusta, coberta de pelos castanhos, sentada calmamente, aparentemente sem saber que estava sendo observada. O ambiente florestal denso corresponde aos locais comuns de avistamentos do pé grande, áreas remotas e raramente visitadas. Muitos acreditam que ele possa ter sido uma criação genética feita pelo governo, acidentalmente ou intencionalmente solta na natureza. Autoridades temem que a confirmação de sua existência cause histeria em massa ou desestabilização social. Apesar disso, os avistamentos continuam a aumentar com o passar dos anos. Encontro criptídeo com dashcam. Ao estacionar seu carro, um homem afirma ter visto um homem-cão real perto de sua propriedade. Gravado por sua câmera de painel em 2017, a figura humanoide coberta por pelos espessos andava sobre duas pernas. Quando os faróis iluminaram seu corpo, ela pareceu se assustar e rapidamente se afastou, como se tentasse evitar ser vista. Essa reação à luz sugere consciência de estar sendo observada, o que indica inteligência. Especialistas não conseguiram identificar a criatura como pertencente a nenhuma espécie animal conhecida, alimentando ainda mais as especulações. Lendas indígenas americanas descrevem os homens-cão como xamãs amaldiçoados que se transformaram em bestas, sendo muitas vezes considerados presságios de tragédias. Sua presença parecia mais sinistra do que nunca. Relatado em 2011, ele apareceu com uma pá e carregando uma sacola preta que enterrou no chão. Estranhamente, o palhaço pareceu notar a câmera e olhou diretamente para ela, como se soubesse que estava sendo observado. Nenhum evento relacionado a palhaços foi registrado nas proximidades, descartando ações promocionais ou festas. Enquanto muitos acreditam que ele estava enterrando evidências ou algum artefato ligado a crimes antigos ou rituais, nenhum incidente foi relatado na época, tornando seu verdadeiro propósito um mistério. Silêncio na floresta assustadora. Muitos acreditam que as florestas do Tennessee escondem um sistema subterrâneo de cavernas, e em 2012, um trilheiro relatou ter visto uma estranha figura negra que parecia imóvel, simplesmente o encarando à distância. A entidade tinha forma humanoide, mas não apresentava nenhum comportamento normal, sem movimento, sem som, sem reação. O trilheiro afirmou que a floresta ficou estranhamente silenciosa durante o encontro, um detalhe comum em muitos relatos paranormais ou de criptídeos. Esse silêncio antinatural
também tem sido associado a uma consciência não humana ou a observadores interdimensionais. Muitos acreditam que a criatura poderia ser um criptídeo ou uma espécie não identificada vivendo nas profundezas desses túneis subterrâneos ocultos. Homem-cão filmado. Após ouvir uivos perto de sua fazenda, um fazendeiro instalou uma câmera de trilha e teria capturado uma grande criatura parecida com um lobisomem. Gravado em 2010, o vídeo revelou parcialmente seu rosto na escuridão, mas o fazendeiro acreditava que era um dogman. A criatura tinha traços caninos com olhos brilhantes profundos, e o vídeo mostrava o suficiente para sugerir que algo não natural rondava a área. Os uivos teriam parado depois que a câmera foi instalada, sugerindo que a criatura notou a vigilância. Como os lobos, ela pode patrulhar áreas que considera seu território e atacar ameaças percebidas, incluindo humanos ou tecnologia. Fera gigante silenciosa. Em 2021, uma câmera de vigilância na floresta capturou um enorme urso preto emergindo dos arbustos. O tamanho do urso era extraordinariamente grande em comparação a um urso normal, levando alguns a acreditar que não era um animal comum, mas talvez algo completamente diferente. Estranhamente, ele não fez nenhum som perceptível, apesar do seu tamanho. Nenhum galho quebrado, nenhum rosnado, nada. Especialistas em vida selvagem sugeriram que poderia ser uma espécie de urso relíquia, que escapou da extinção e se esconde em florestas inexploradas. Outros acreditam que pode ser o resultado de experimentos genéticos ilegais em animais selvagens. Observando da escuridão. O Alasca, em 2009, tornou-se o local de um avistamento de uma entidade misteriosa que muitos acreditam ser demoníaca. Um grupo de caçadores locais relatou que a figura nunca apareceu completamente. Apenas seu rosto negro e massivo, parcialmente coberto por arbustos espessos, era visível, como se estivesse se escondendo de propósito. Os olhos tinham pupilas claras e, segundo relatos, chegaram a piscar. Alguns acreditam que era um demônio de baixo nível ou um espírito da floresta, se manifestando fisicamente para observar ou intimidar. Seu comportamento furtivo sugere uma inteligência predatória, observando em silêncio antes de agir. Sorriso por trás do vidro. Um aventureiro solitário encontrou uma cabana abandonada e, ao espiar pela janela, viu uma figura misteriosa parada atrás do vidro. Relatado em 2018, ele descreveu como a figura sorriu para ele e, ao perceber que estava sendo observado, o assustou tanto que fugiu imediatamente. A cabana não constava em nenhum mapa ou registro madeireiro. Até hoje, ele nunca voltou àquela floresta e acredita que a figura não era humana. Ou, pelo menos, não era mais. Travessura do urso com câmera. Em 2018, um incidente notável ocorreu em New Hampshire, quando um urso negro se aproximou de uma câmera de trilha e tentou removê-la do suporte. O urso não estava sendo agressivo, apenas curioso. Especialistas acreditam que ele pode ter sentido o cheiro deixado por humanos, iscas ou até mesmo sons fracos emitidos pelo aparelho. Câmeras de trilha muitas vezes usam luz infravermelha para a visão noturna, e embora a maioria dos animais a ignore, ursos às vezes percebem o brilho vermelho. Mesmo sendo sacudida, a câmera continuou gravando, capturando o comportamento curioso do urso e o momento em que ele tentou sair com ela. Formas pálidas misteriosas. Em 2021, surgiu uma filmagem mostrando 4 figuras brancas de pele pálida saltando uma cerca antes de desaparecerem na escuridão. Gravado em uma cidade remota, os seres não tinham roupas ou características corporais visíveis, apenas uma pele lisa e fantasmagórica, tornando difícil saber se eram humanos ou algo totalmente diferente. Muitos acreditam que essas formas humanoides eram skinwalkers, entidades metamórficas misteriosas ligadas ao folclore navajo. As criaturas apareciam e desapareciam sem deixar rastros, demonstrando alta consciência do ambiente. Seu tom de pele e comportamento sugerem adaptação a ambientes escuros e rurais.
criptídeo no telhado. Em 2017, uma figura misteriosa, parecendo uma mistura de humano com réptil, foi relatada por moradores locais próximos a trilhas remotas. Testemunhas afirmaram que ela tinha pele pálida, 2 chifres na cabeça e se movia com uma flexibilidade anormal. Seus olhos brilhavam levemente no escuro. O avistamento mais recente foi registrado quando ela apareceu no telhado de uma casa à noite. No entanto, a criatura fugiu imediatamente ao ser notada, desaparecendo nas sombras. Enquanto os moradores acreditam que possa ser algum tipo de criptídeo, a filmagem gerou discussões online sobre a possível volta à vida de espécies reptilianas antigas. Horror invisível à espreita. Enquanto procurava por seu cachorro perdido em uma floresta remota, uma garota decidiu filmar sua jornada até que uma criatura negra, parecida com um lobisomem, apareceu das sombras, a poucos metros dela. Relatado em 2022, a criatura não fez nenhum som, sem estalos, sem barulhos de galhos. Apenas apareceu e desapareceu na escuridão. A garota relatou sentir fraqueza e desorientação por dias após o encontro, sofrendo pesadelos vívidos. Enquanto mitos antigos descrevem lobisomens como humanos amaldiçoados a se transformar sob certas condições da floresta, ela acredita firmemente que a criatura foi responsável pelo desaparecimento do seu cão. Criatura oculta, avistada. Em 2011, um mochileiro afirmou ter visto uma figura alta e peluda no meio da floresta, que ele acreditava ser um pé grande. A figura era enorme, não apenas em altura, mas em largura, e apareceu brevemente atrás de uma árvore. Apesar da proximidade, ele disse que a criatura não pareceu notar sua presença, nem se importou em observá-lo. O medo só veio depois que a figura desapareceu, descrito como um sentimento de pavor crescente e atrasado. Com mais relatos semelhantes surgindo, muitos acreditam que essa criatura mítica pode ser real, possuindo uma natureza evasiva e profundo conhecimento do terreno. Segredo da Floresta Proibida. Um garoto gostava de explorar locais remotos, até que, certa noite em 2010, encontrou uma figura misteriosa e negra. Segundo seu relato, um pedaço de tecido surgiu do nada e envolveu seu rosto. Quando ele o retirou, a figura simplesmente voou para longe, sem emitir nenhum som. Pesquisadores paranormais acreditam que o tecido poderia ser um meio para possessão, extração de memória ou marca espiritual. Cobrir o rosto do garoto pode ter sido parte de um ritual para marcá-lo para um futuro contato. Em várias culturas, espíritos ou guardiões da floresta se revelam para aqueles que desrespeitam ou se aventuram demais em zonas proibidas. Transformação ao pôr do sol. Enquanto filmava a paisagem da floresta, uma mulher ficou horrorizada ao ver um lobisomem emergir dos arbustos e ficar de pé com os braços abertos. Publicado anonimamente em 2019, o vídeo foi gravado ao entardecer, e a postura da criatura, junto com um uivo arrepiante, dava a impressão de que ela havia acabado de se transformar. A criatura apareceu logo após o pôr do sol, horário frequentemente associado a atividades sobrenaturais. Lendas europeias de lobisomens também descrevem transformações ao anoitecer, simbolizando a perda de humanidade e controle. O uivo durou de 3 a 5 segundos e tinha um tom distorcido e quase humano, possivelmente causado por possessão espiritual de um animal ou pessoa. Criatura gigante em movimento. Em 2021, uma câmera de trilha em uma floresta remota capturou uma figura negra e peluda, estimada entre 2,5 a 3 metros de altura. A criatura entrou silenciosamente no quadro, caminhou de forma constante e desapareceu na mata. O som de galhos se partindo indicava seu peso e força. Seu passo longo e postura ereta mostravam que podia se mover facilmente por terrenos difíceis. Com base em seus movimentos, especialistas em vida selvagem acreditam que ela estava patrulhando a área à noite, possivelmente seguindo o cheiro de animais como veados, coelhos ou gado que passam com frequência
Se você gosta de histórias assustadoras, mistérios da natureza e encontros com o inexplicável, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Você nunca sabe quem mais pode estar sendo observado.